Olá pessoal, começando mais uma videoaula para o site ensinoeducação.com.br, nossa disciplina de eletrônica digital. Vamos começar agora a nossa aula de número 23, eu sou o professor Henrique, e nessa aula a gente vai abordar aí o circuito lógico, antes de entrar na conversão para expressão, tudo bem? Então nessa videoaula a gente vai seguir o seguinte roteiro. Vamos fazer uma breve definição, vamos falar das formas de apresentação do circuito lógico, vamos falar de sua composição, e vamos dar um exemplo fechando e explicando as suas partes que o compõem. Tudo bem, pessoal? Então, vamos comigo aqui. A definição do circuito lógico que a gente já viu na última aula, é a representação simbólica de duas ou mais portas lógicas conectadas entre si com finalidade específica. Nós já vimos aí que todos os sistemas digitais utilizam-se, claro, de várias, até milhares, se não milhões de portas lógicas para uma determinada função específica. Nós temos aí, por exemplo, a calculadora digital. Nós temos várias execuções distintas de operações aritméticas de acordo com a seleção do usuário. Então, se você quer, por exemplo, que efetue a soma, você vai lá e pressiona lá o símbolo de mais. Se você quiser pressionar o símbolo de divisão, ele irá dividir um número pelo outro. E assim sucessivamente. Então, claro que dentro da calculadora, todos esses botões que você está pressionando são variáveis de entrada. E quando você pressiona a operação aritmética desejada, assim que você pressionar o segundo número e a tecla igual, ele vai te retornar a variável de saída, que seria o resultado da soma, da subtração ou da multiplicação, se for o caso da divisão. Tudo bem? Então, continuando aqui, nós temos vários tipos de circuito. Esses tipos que vão aparecer no decorrer do nosso curso, a gente vai utilizar um mais convencional, mas são três. Nós temos o diagrama em blocos, nós temos o diagrama esquemático e nós temos o diagrama misto. Percebam que essas três formas de diagrama são apresentadas de acordo com a necessidade da pessoa que está desenvolvendo. Mas eu vou explicar os outros dois apenas para que vocês entendam que em alguns momentos é interessante se utilizar um diagrama em bloco ou ainda um diagrama misto. Tudo bem, pessoal? Então vamos ver aqui o nosso diagrama em blocos. O diagrama em blocos é uma forma simplificada de representação, pessoal, do circuito lógico, onde cada bloco executa pelo menos uma função específica dentro do mesmo sistema digital. Então, faço questão de destacar aqui, porque é importante vocês observarem essa situação. O diagrama em bloco em si, ele não é suficiente para que você realize a montagem desse circuito, quando na prática, Mas ele é muito interessante da forma com que ele apresenta, circuitos muito grandes às vezes. Então, vamos aqui ver um exemplo. Então, por exemplo, observem aqui nesse diagrama como está sendo representado. Nós temos aqui, por exemplo, uma calculadora. Nós temos vários botões aqui. Perceba que nós temos o botão de soma e o botão de subtração. Perceba que esse bloco superior aqui, chamado de add, ele é um bloco de soma. Aqui dentro não significa que você tem apenas uma porta lógica, pessoal, mas sim centenas, até milhares de portas lógicas estão aqui dentro, executando essa função soma, onde essa função só será de fato executada quando pressionado a variável de entrada chamada soma. Quando eu pressionar esse botão de soma, a minha calculadora vai pegar esses outros dois números que eu chamei de A0 e B0, irá somar e, como resultado, vai jogar nesse outro bloco. Esse outro bloco, da mesma forma, ele é um bloco de comparação. Aqui dentro também eu tenho várias outras portas que executam a comparação dessa variável chamada K com a variável aqui embaixo chamada R. Aqui embaixo eu tenho um outro bloco chamado de sub, que significa a operação aritmética de subtração. Então perceba que quando eu pressiono a variável de entrada, menos nesse caso, símbolo, pintado no meu botão, eu estou selecionando a função subtração, que por sua vez irá subtrair as duas variáveis A1 e B1 de entrada. O resultado dessa subtração será o resultado R. Então, o resultado de K com o resultado de R serão comparados por esse bloco, que por sua vez darão aqui duas saídas, chamadas Q1 e Q0. Percebam que na nossa representação em blocos, o bloco, na verdade, ele pode ter uma função específica, mas ele não geralmente vai representar apenas uma porta lógica, mas sim uma função, um circuito de comparação, um circuito de soma, um circuito de integração, um circuito de prioridade, um circuito de gravação, um circuito de leitura. Então você tem várias funções e várias portas, claro, dentro desse bloco.
Então, quando você quiser representar um circuito lógico apenas apresentando as suas funções, você não precisa de todas as portas lógicas, que ficaria muito grande esse circuito. Então, você consegue colocar dentro de blocos cada circuito ou cada função específica, minimizando o seu trabalho visual, né? Ele diminui essa representação. Perceba aqui que eu tenho apenas 3 blocos, mas é claro que o circuito convencional que representa isso aqui, ele é muito maior, né? O que seria, nesse momento, desnecessário para essa representação. Tudo bem, pessoal? Então, no diagrama em blocos, a gente está preocupado, de fato, com minimizar a quantidade de portas, mas com a finalidade de apresentar as funções específicas. É daí que vem cada bloco representando uma ou mais funções específicas. Tudo bem? Então, uma outra forma de representação nós temos utilizado muito nas nossas videoaulas, o diagrama esquemático. Notem aqui, ó, que é uma forma mais expandida de representação do circuito, onde apresenta todas as informações e características necessárias para a montagem do circuito digital. Quando eu digo todas, pessoal, de fato, você com esse circuito consegue desenvolver e montar numa placa de teste, por exemplo, chamado também protoboard, o circuito que você quer desenvolver. Então aqui eu também tenho um exemplo, onde você vai poder observar que aqui estão as conexões de cada porta lógica, perceberam? Eu tenho aqui as variáveis de entrada, é o mesmo circuito, né? Vou supor que seja o mesmo circuito. Eu tenho aqui variáveis de entrada e variáveis de saída. Perceberam que aqui dentro eu tenho as operações? Ó? Agora, cada operação está literalmente sendo representada pela sua porta lógica respectiva. Eu não consigo, nesse momento, analisar de que forma, né, estão interagindo essas variáveis. Eu tenho que analisar o circuito inteiro para poder chegar a uma conclusão. Enquanto que, no anterior, a gente conseguia simplificar e saber quais são as partes da comparação, qual é a parte da soma e qual é a parte da subtração. Era mais fácil de analisar dessa forma. Aqui, você tem a representação completa. Tudo bem? Dessa forma que a gente vai estudar mais os circuitos lógicos. Então, daqui para frente, a gente principalmente vai utilizar essa representação. Mas, se for necessário utilizar uma representação em blocos, você já vai saber também como funciona. Tudo bem, pessoal? E a última representação é o que nós chamamos de diagrama misto. Ele se utiliza das duas formas, ou seja, ele pode utilizar parte do diagrama em blocos e parte do diagrama da forma convencional. Pessoal, a maioria das bibliografias não utiliza muito essa representação aqui conjunta ou mista, né? Eu já vi alguns diagramas esquemáticos, sim, dessa forma, né, onde eles se focam em alguns blocos para falar da sua função, e em algum momento ele precisa dizer que, por exemplo, a comparação é feita por portas XOR e NXOR. Perceberam? Então, ele precisa dar ênfase em um determinado pedaço do circuito, uma parte do circuito, mas também não desmerecendo os demais itens que fazem parte do mesmo circuito, o mesmo sistema. Então, nesse caso, o diagrama misto foi aplicado porque nos importava mais, nesse momento, falar da comparação de saída, mas não deixando de lado os circuitos de entrada, que são, nesse caso, de soma e de subtração. Tudo bem, pessoal? Então, ou você vai ter um diagrama misto, ou você vai ter um diagrama convencional, né? Ou você vai ter um diagrama em blocos. Ok? Então, dentro da composição do circuito lógico, como é que funciona? Acompanha comigo. Todo circuito lógico é composto de pelo menos, pessoal, ou seja, no mínimo, 3 partes distintas. Quem são elas? Vamos ver aqui. Nós teremos variáveis de entrada, ou seja, todas as variáveis condicionais a serem analisadas, né? As variáveis ditas lógicas também. Lembrando que só vão assumir 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Tudo bem? Nós temos também o que nós chamamos de operações, ou seja, 2 ou mais operações lógicas combinadas. Em algumas áreas do conhecimento, eles chamam essas operações também de processamento da informação. Não está errado, pessoal, tá? É que aqui a gente vai chamar de operações, mas é como se fosse o processamento das variáveis de entrada, ok? Então, nós teremos aí entradas, operações e, por último, e no mínimo, saída. Perceba o seguinte, na nossa saída é o resultado que você deseja obter, é a condição a ser determinada, é aquilo que eu quero que execute. Então, eu tenho variáveis de entrada, as operações lógicas ou os processamentos lógicos e a operação de saída, que é o que nós iremos determinar. Lembrando que eu posso ter 2 ou mais variáveis de entrada
eu posso ter uma ou mais variáveis de saída, ok? Como é que fica isso no circuito? Vamos ver aqui um exemplo. Perceba que aqui eu tenho um exemplo de um circuito. Notem que do lado esquerdo eu tenho 3 variáveis de entrada, perceberam aqui? A, B e C. E eu tenho uma única variável de saída. É claro que eu poderia ter mais de uma também, mas nesse circuito específico, é um circuito hipotético, tá? Que eu estou colocando para vocês, eu tenho 3 variáveis de entrada, uma única variável de saída. Então vamos verificar as 3 partes do circuito? Acompanha comigo. Dividindo-se bem, ó, percebam que eu tenho esse primeiro retângulo, um retângulo intermediário e o retângulo onde está a variável S. Então, as minhas variáveis de entrada, pessoal, são A, B e C. São esse campo de entrada aqui, ó, que eu coloquei de cinza, né? Uma espécie de cinza. Então, variáveis A, B e C são as variáveis ou condições de entrada. Tudo bem? Percebam que todo esse retângulo em azul, todas essas portas lógicas conectadas aqui entre si, nós chamamos isso de operações ou processamento. Então, aonde estão as operações de entrada? Estão aqui, ó. Essas operações vão fazer o processamento, né? Ou vão fazer a conversão daquilo que está na sua entrada e, por sinal, vai resultar em um valor de saída. O nosso valor de saída é a nossa saída, nesse caso, somente a variável S. Tudo bem? Então, nunca se esqueçam, pessoal, nós sempre teremos variáveis de entrada ou condições de entrada, processamento das variáveis, que é nossas operações, que estão aqui no meio, e nós sempre teremos também as variáveis de saída, ou apenas uma ou mais variáveis de saída. Tudo bem, pessoal? Até aí? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos chegando aí ao final da nossa videoaula número 23. Na próxima aula, sim, nós iremos entrar na conversão de circuito para expressão. Se você gostou aí da nossa videoaula, por favor, dê sua opinião, curta aí o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, bem aqui tem um balão, né, para você se inscrever. Por favor, deixe seu comentário, sugestão aí para a gente poder melhorar as nossas videoaulas e o nosso conteúdo. Recebemos ultimamente muitos e-mails e muitos comentários sobre novas videoaulas, sobre materiais. À medida do possível a gente está respondendo, né, de uma forma mais rápida já essas interações aí dos nossos ouvintes. Peço que qualquer dúvida ou crítica, por favor, envie. É muito importante para a gente estar melhorando as nossas videoaulas aí e melhorando com certeza aí o aprendizado de vocês. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou, favorite nosso vídeo. Se quiser ir para a videoaula anterior, é só você clicar aqui nesse balão da esquerda. Se você quiser ir para a próxima videoaula, clica no balão aqui da direita, né? Visite o nosso site, aqui embaixo, ensinoeducação.com.br. Tem mais materiais lá, exercícios que vocês vão eventualmente melhorar nesse tipo de análise. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.